Boa noite a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês, na Quarta Nobre, para falar um pouquinho dessa atividade de perito judicial. Doutor Ademir, eu pensei que o senhor tivesse ido embora, ficou? Muito obrigado pela presença, pelo prestígio. Se eu estou aqui hoje, ele é o grande culpado, viu? Eu comecei os cursos aqui na marra com o doutor Ademir. Fui fazer o curso com ele vai lá, vai falar. Eu fui lá devagarinho, com medo, tremendo, fui falando e fui chegando. E graças a Deus, hoje a gente chegou aí num patamar de poder estar conversando com vocês, trocar experiências com vocês, que é o mais importante, né? Não estou aqui com nenhum objetivo de excluir, ou seja, de pegar todo o conteúdo da matéria e passar até pelo pouco tempo que nós temos. Convido todos vocês a participarem do curso de perito judicial, que o Cresce, nós temos agora sexta-feira, é o último dia que está terminando esse último curso, e na próxima sexta-feira começa novamente o curso. Ele está começando termina outro, começa um, termina outro, e assim sucessivamente. Todas as sextas-feiras aqui no Cresce, das 10 ao meio-dia. Então, todos estão aqui convidados, tá certo? Vou aqui, na verdade, aprender um pouquinho com os senhores, né? Porque eu vejo tantas pessoas aqui que já são papas da matéria, que aqui vai ser uma boa troca de informações. Isso que é bacana. Vou perguntar aqui, quem já tem o KNAI? Opa, uma boa quantidade aqui já tem o KNAI. Maravilha. Quem aqui é corretor de imóveis? Que bom, né? Que bom. Tem algum advogado aqui presente também? Maravilha. Futuros estudantes, que maravilha. Isso que é importante, isso só vem agregar aí conhecimento nessa atividade imobiliária. Eu pergunto quem tem o KNAI, muito embora não seja um requisito para que os juízes possam nomear corretores para ser peritos judiciais, não faz parte dos requisitos ter o KNAI para ser nomeados, os juízes têm nomeados somente profissionais com essa qualificação. Tá? Não faz parte dos requisitos, não está previsto no Código de Processo Civil, que precisa ter o KNAI, mas pelas experiências aí que o Poder Judiciário teve com alguns profissionais que fizeram esse trabalho sem ter essa qualificação profissional e acabou trazendo lá um problema no Poder Judiciário, o juiz precisou substituir, precisou comunicar ao Conselho para que fossem tomadas as medidas ético-disciplinares, os juízes, então, têm nomeado esses profissionais com o KNAI, até por conta da qualificação e da expertise técnica, até porque o laudo que é feito por esse perito é uma prova judicial, constitui uma prova judicial, e é esse documento que o juiz precisa. Não é uma opinião essa que todos os senhores, como corretores de imóveis, podem dar. Não é esse o documento. Que documento é esse de uma opinião? Aquele documento de uma única lauda, contendo o endereço do imóvel, a característica do imóvel, o valor do metro quadrado, o valor total, data e assinatura do corretor. Essa é uma opinião. Mas esse não é um laudo, isso não é um PITAM. E quem ensina a fazer esse PITAM? É um curso específico de avaliação. Para vocês, corretores de imóveis, o Cresce fornece esse curso de forma gratuita para os senhores. Curso esse denominado PROES, Programa de Educação Continuada para Corretores de Imóveis. Tá? Então, aqui no Cresce, os senhores têm toda a qualificação para que possam exercer essa atividade profissional. O Cresce dá o curso para fazer a avaliação e, depois de feito, o Cresce ainda dá o curso de perito judicial, que é para dar uma noção aos senhores de todo esse universo do Poder Judiciário, como se portar perante o Poder Judiciário, as características, os rigores com relação aos prazos, cumprir dentro do prazo determinado aquilo que foi determinado para o juiz, ou seja, é um trabalho de bastante seriedade. Como toda atividade profissional, é um trabalho que exige do profissional uma qualificação e uma responsabilidade, porque temos aí uma responsabilidade perante o juiz e perante as partes também envolvidas no processo. Tá certo? Então, vamos passar aqui para os senhores, nós temos aí um tempo para falar, eu vou adiantando aqui alguns slides, porque, como eu disse, o objetivo não é explanar e esgotar toda a matéria, mas sim para que vocês tenham uma noção de que essa possibilidade, esse novo nicho de mercado que está abrindo aí para o profissional, tenho conhecimento de colegas que hoje deixaram de lado a atividade de intermediação normal e hoje está se dedicando exclusivamente para fazer essa atividade de perícia judicial. É lógico que, como toda atividade profissional, como todo início de uma nova experiência, de uma nova atividade, isso não acontece de um dia para a noite.
É lógico que para ele chegar nesse patamar de hoje, poder escolher não trabalhar mais com intermediações e ficar exclusivamente trabalhando com perícias judiciais, ele passou anos plantando essas sementes, né? Passou anos fazendo as avaliações, fazendo os seus trabalhos, para hoje ele optar e falar, não, hoje eu deixo o escritório, hoje eu quero ficar só para fazer essas avaliações. Significa dizer o quê? Que compensa. De uma certa maneira, compensa para ele ter tomado essa decisão, tá certo? Vamos falar um pouquinho. Só para lembrar, não vou nem entrar muito a fundo, só para que vocês tenham uma noção aí breve da evolução histórica da profissão do corretor de imóveis, profissão essa já bastante antiga, e nós temos aí conhecimentos desde 1937 a 1962, essa profissão já existe no mercado, sem antes existir Cresce, né? Não existia o Cresce, primeiro existiam as associações de corretores de imóveis, depois essas associações foram se tornando sindicatos, então nós tivemos primeiro sindicato para depois ter aí a profissão regulamentada através de uma lei federal que veio somente em 1962, através daquela lei 4.116. E essa lei ficou em vigência até 1978, através da lei 6.530 de 78, e a lei que regulamenta a profissão do corretor de imóveis e está em vigência até hoje. E essa lei é regulamentada pelo Decreto-Lei 81.871/78. Então, hoje, qual é a lei que regulamenta a profissão do corretor de imóveis? 6.530 de 78. Está em vigência até hoje, tá? E ela é regulamentada por esse Decreto 81.871/78. E falando ainda em avanço profissional, em 2002 tivemos aí o Código Civil, a gente falava novo Código Civil, novo que já está até precisando já de algumas reformas, né? Código Civil que entrou em vigência aí em 2002, e teve todo um capítulo especial da parte da corretagem, que trata da parte da corretagem, desde o artigo 722 ao artigo 729 do Código Civil. E esse Código Civil é de 2002. E o Código Civil anterior, que era de 1916, que não falava absolutamente nada do que era contrato de corretagem. Não falava absolutamente nada. O que era um contrato, quais eram as características, quais eram os requisitos de um contrato de corretagem, quando que o corretor teria direito de receber os honorários, quais eram os riscos, quais eram as consequências, os ônus e os bônus dessa profissão. Não tinha nada que falava dessa matéria. Até que veio, então, em 2002, o Código Civil e trouxe todo um capítulo especial com relação a essa atividade. Então, em 2002, trouxe o conceito do que é o contrato de corretagem, que é uma pessoa que não está vinculada a outra em virtude de mandato, que se obriga ali a obter um ou mais negócios de acordo com as incumbências que lhe foram recebidas pelos seus clientes. Então, ou seja, é o corretor de imóveis que não está ligado a nenhuma das partes em virtude de mandato. Isso significa que ele não é o procurador do comprador e não é o procurador do vendedor. E o corretor, ele vende o quê para as partes? E essa intermediação é o quê? Serviço, não é? É o serviço. O que o corretor vende para as partes é o serviço, é a sua qualificação técnica. Porque toda vez que eu pergunto, o que o corretor vende? Ah, imóvel. Não, quem vende é o vendedor, quem compra é o comprador, e o corretor de imóveis faz o quê? Essa intermediação. E essa intermediação é o quê? É um serviço que o profissional vende para as partes, um serviço que traz o quê? Qualidade, traz segurança para as partes envolvidas nessa negociação. É uma prestação de serviço, olha lá, o colega bem colocou aqui. Se é uma prestação de serviço, pode ser arrolado lá pelo Código de Defesa do Consumidor? Sim, nós já tivemos algumas decisões judiciais nesse sentido. Muito embora esteja totalmente previsto aqui no Código Civil, artigo 722 ao 729, já tivemos decisões judiciais onde o tribunal entendeu que, uma vez que o corretor ele vende serviços e de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor é quem? Aquele que consome como destinatário final produtos ou serviços. E quem é o fornecedor? Pessoa física ou jurídica que fornece o quê? Produtos ou serviços. Então, o juiz acabou entendendo essa linha de raciocínio e deu aí ganho de causa para algumas situações envolvendo o corretor nessa situação. Lembrando também que Código de Defesa do Consumidor a gente usa para aqueles imóveis de lançamento, né? Imóveis aí pendente de construção, ainda com registro de incorporação, a relação jurídica existente entre o comprador e vendedor, essa relação é de consumo, porque a pessoa está comprando o quê? Um produto, que é o imóvel, que vai ser entregue ali 2 anos ou 3 anos posteriormente.
Tá ok? Então, pessoal, só aqui brevemente falando aqui do Código Civil, que trouxe a possibilidade, né, trouxe o conceito do que é o contrato de corretagem, trouxe o artigo 725, que traz quando é que o corretor tem direito de receber os seus honorários, trouxe a possibilidade de parcerias existentes entre os profissionais, enfim, regulamentou essa atividade profissional que antes estava meio perdida aí no nosso ordenamento jurídico. Tá ok? E em 2015 tivemos aí acesso ao Simples Nacional, podendo aí os profissionais liberais, entre eles corretores de imóveis, dentistas, médicos, advogados, poder se tornar aí uma pessoa jurídica pelo Simples Nacional, utilizando-se dessa ferramenta para ter o quê? Benefícios financeiros com relação aos impostos. Como pessoa física, profissionais autônomos, se faz uma intermediação, vai ter que deixar lá para o governo 27,5% de imposto, não é isso? Se você abre uma pessoa jurídica, vai depender do valor que você vai fechar anual, podendo ser 4%, 4,5%, 5% até 8%, dependendo do volume de negócio que o profissional fizer durante o exercício anual. Tá certo? Isso, então, o profissional optando pelo Simples Nacional. E também, em 2015, tivemos o novo Código Civil que entrou em vigência. E nesse novo Código Civil, existe o quê? A possibilidade do perito judicial. Só que também já existia essa previsão no Código anterior, de 1973. Só que ele começou a ter mais ênfase agora para os corretores de imóveis, em razão das inúmeras parcerias que o Cresce São Paulo fez com algumas instituições, dentre elas Tribunal de Justiça, Ministério Público, prefeituras, a fim de quê? De demonstrar que o corretor é o profissional apto a fazer essa atividade de atribuir valor de mercado do imóvel. Então, hoje, a sociedade, os nossos poderes aí, executivo, o legislativo e o próprio judiciário têm entendido que o profissional apto para dar o valor de mercado de um imóvel, esse profissional é o corretor de imóveis, até pela sua formação e até porque por conta da lei federal, no seu artigo 3º, que diz o quê? Compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta, locação, vírgula, podendo fazer o que mais? Podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Então, veja que desde 1978, a própria lei federal que regulamenta a profissão do corretor de imóveis traz aqui que essa faculdade de atribuir um valor de mercado de um imóvel, essa profissão é para quem? Para o corretor de imóveis. Não desmerecendo, lógico, outros profissionais, engenheiros, que têm lá todas as suas qualificações e os seus méritos. Mas, com relação ao valor de mercado de imóvel, esse profissional é o corretor de imóveis por conta do quê? Da Lei 6.530 de 78, que está em vigência até hoje, né? Então, a própria lei federal que traz a faculdade aqui de opinar quanto à comercialização imobiliária, e entendemos que se trata, então, aqui de uma atividade que ela é privativa para o corretor de imóveis. Tá ok? Não obstante ainda o artigo 3º da lei, nós temos a classificação brasileira de ocupações, que era vinculada ao extinto Ministério do Trabalho, que toda profissão tem um código de atividade, né, vinculado. E a profissão do corretor de imóveis, de acordo com a classificação brasileira de ocupações, o código é 3.546, que denomina lá corretor de imóveis como sendo o quê? Assessor imobiliário, consultor imobiliário. E essa atividade consiste em intermediar a compra, venda, locação, administração de imóveis e ainda solicitar a documentação. Para tanto, entrevistam clientes, pesquisam o mercado e captam imóveis e elaboram estratégias de comercialização. Olha que ali falam captam imóveis. Muita gente acha que captar imóveis não é uma atividade privativa de corretor. E é uma atividade privativa de corretor fazer a captação de imóveis. Tá? Elaboram estratégias de comercialização e podem assessorar os clientes após a transação. Substituam esse verbo podem assessorar por devem assessorar. Porque eu entendo que um bom corretor, um bom trabalho, ele é feito do começo, meio e fim e o pós-negociação. Porque é esse pós a negociação que faz o quê? Que faz com que o corretor crie uma certa empatia com o seu cliente e crie um vínculo com o seu cliente. Eu falo, toda família tem o seu médico de confiança, o seu advogado de confiança, então sejam vocês os corretores de confiança daquela família, porque de um negócio realizado que traz segurança, que traz sucesso e satisfação para o seu cliente, outros 3 vêm desse mesmo cliente que por indicação direta ou indireta. Tá ok? Resolução Conselho Federal 327/92, constituem atos privativos da profissão do corretor de imóveis os de intermediação nas transações em geral sobre imóveis.
inclusive na compra, venda, promessa de venda, cessão, promessa de cessão, permuta, incorporação, loteamento e locação. Ou seja, aqui abrangeu bastante o leque de atividade. Eu sempre disse que o corretor de imóveis tem a possibilidade de trabalhar com N produtos diferentes, né? Ele pode trabalhar e especializar com vários tipos de imóveis. Que tipo de imóvel que ele quer trabalhar? Ah, eu quero me especializar com locação e vou trabalhar só com galpões industriais. Vou me especializar em fazer lançamentos imobiliários. Vou me especializar em buscar área para as incorporadoras. Quero trabalhar com loteamento, quero trabalhar com lançamentos imobiliários, ou quero trabalhar somente com a venda de terceiros. O leque é grande. E agora, mais ainda, o quê? Quero trabalhar como perito judicial. O leque é bastante grande da atividade de perícia judicial. E falando em perícia judicial, vamos já adentrar um pouquinho aqui no mérito da nossa palestra. O que é ser um perito? É a pessoa que tem perícia, é o experiente, é o hábil, é o prático, é o sabedor, é o versado em determinada matéria, né? Aquele que é um prático ou sabedor em determinados assuntos. Aquele que é judicialmente nomeado para uma avaliação, exame ou vistoria, aquele que foi designado para pelo um juiz para opinar sobre assuntos que lhe foram submetidos em certa ação jurídica. Ou seja, só vai existir o perito judicial se existir o quê? Um processo. Para ter um perito judicial, eu preciso de um conflito entre as partes e que nesse conflito exista o quê? A demanda seja um imóvel. Então, qualquer demanda judicial em que exista um imóvel sendo discutido, poderá nascer ali a possibilidade para um corretor ser nomeado como perito judicial. Isso ocorre na esfera civil? Bastante, né? Dissolução de sociedade, divórcio, separação, rescisão contratual, compra e venda de imóvel, enfim, na esfera civil é o que mais acontece. E na vara de família, também civil. E na vara do trabalho, direito do trabalho, pode acontecer também ou não? Tem imóvel envolvido no direito do trabalho? Ué, mas a relação lá não é só para se tem vínculo de emprego ou não, vínculo empregatício? Pode piorar o imóvel. E se for lá contra a empresa, e se esse empresário vendeu o imóvel, dilapidou o patrimônio, vendeu o imóvel, e aí a pessoa que comprou o imóvel não verificou as certidões, e depois vai lá um juiz e manda cancelar aquela compra e venda. Olha que beleza. Então, se houver demandas no processo trabalhista, e que algum imóvel seja objeto aí de leilão, também poderá ali nascer a possibilidade de um corretor estar trabalhando. E no criminal, existe também a possibilidade ou não? E esses imóveis aí da Lava Jato, que foram todos sequestrados pelo Poder Judiciário? Todos eles, objeto de crime, o Poder Judiciário foi lá e fez o quê? Sequestra o bem, sequestrar significa dizer o quê? Eu vou lá, sai uma decisão judicial, que fica à margem da matrícula do imóvel, fica verbado lá dizendo o quê? Esse imóvel não pode agora ser intermediado, enquanto o Poder Judiciário não discutir, não decidir o que vai ser feito com esses imóveis. Então, olha lá, os elementos do processo. Para que exista um processo, eu preciso de um fato jurídico, que é tudo que ocorre de origem natural ou humana e que gera uma consequência jurídica. E depois do fato jurídico, eu tenho um ato jurídico. O ato decorre do quê? Da vontade. Se ocorrer um fato jurídico, precisa ter um ato jurídico, que é a manifestação de vontade, da pessoa procurar o Poder Judiciário e fazer aquele direito subjetivo se converter em direito o quê? Objetivo. Tá certo? Então, para isso, eu preciso um fato, um ato jurídico, e aí nós temos as partes do processo, que são as partes diretamente envolvidas no litígio, né? Comprador ou vendedor, os sócios que estão demandando aí para fazer uma rescisão, uma dissolução da sociedade, marido e mulher que estão se separando, são as partes envolvidas no processo. Tá? E litígio? Litígio são as divergências que ocorrem dentro de um processo, entre o réu e o autor, né? O autor e o réu que compõem um processo judicial. Autor. Dentre as partes do processo, é aquele que move a ação, também chamado de requerente, ou seja, aquele que vai propor a ação. E ele vai propor a ação, ele propõe em face de alguém. Esse alguém que ele vai propor é o quê? É o réu, é o requerido no processo, é o querelado, tá certo? E nós temos também o juiz, que é a figura do terceiro ali, estranho às partes, mas que ele tem ali a autonomia para poder decidir aquele conflito existente entre as partes. Então, o juiz é quem julga o processo, investido de autoridade pública e com poder para exercer atividade jurisdicional.
julgando os conflitos de interesses que são submetidos à sua apreciação. Então, olha lá, antes de ter um processo judicial, as partes podem ter, antes disso, contratado corretores de imóveis para fazer uma avaliação extrajudicial. Então, imaginem que antes de irem para a justiça, os empresários lá que estão tentando uma rescisão, uma dissolução da sociedade, vão lá, cada um contrata um corretor diferente, vai lá e contrata aqui a Aparecida e vai lá e faz um PITAM, um parecer técnico de avaliação mercadológica, contemplando todo o conjunto de patrimônio imobiliário que essa empresa tem. A outra parte, o outro sócio, vai lá e contrata o ROC. E nem sabe que são maridos, hein? Nem sabe. Vai lá e contrata o ROC e faz outro trabalho envolvendo todo aquele patrimônio imobiliário. Na hora que chegam as partes lá para uma reunião, o parecer de uma das partes chega lá com o parecer da Aparecida e fala que todo aquele conjunto lá, aquele patrimônio imobiliário, custa 5 milhões. E, por outro lado, vem a outra parte, vem lá com o parecer do ROC falando, não, vale 6 milhões e meio. Uma diferença grande, né? 1,5 milhão é uma boa diferença. E aí? Significa dizer isso que o quê? Que não teve acordo. As partes não chegaram num acordo, porque começaram a discutir sobre os valores dos imóveis, não teve acordo nenhum. Se não teve acordo nenhum, então vamos discutir isso na esfera judicial. E aí sim entrou com ação. Ou o autor, ou o réu, enfim, aquele que propôs primeiro a ação, ingressou com a ação pedindo a dissolução da sociedade e já apresentou ali com aquela ação o PITAM de uma das partes que foram ali feitos na esfera extrajudicial. Concordam? Já está lá nos autos, uma parte já apresentou. A outra parte, quando entrar com a ação e for chamada para responder o processo, vai apresentar a sua contestação e também vai apresentar ali nos autos o PITAM que o corretor fez lá para ele lá atrás. Lembrando dos valores? 5 milhões e 6 milhões e meio de diferença. A hora que chegou isso lá na mão do juiz para verificar esse pedido, falou, opa, mas aqui tem uma diferença grande. 1,5 milhão aqui é uma diferença que está razoável. O que o juiz vai fazer diante de uma situação agora? Seja a requerimento das partes ou seja de ofício, ele quer agora uma terceira opinião. E ele quer uma terceira opinião de uma pessoa que não tenha nenhum tipo de vínculo com as partes. Por quê? Porque a primeira corretora foi contratado direto pela parte. O outro corretor foi contratado direto pela parte também. E esse terceiro, o perito, ele é contratado pela parte? Indicado. Muito embora quem tenha que pagar os honorários são eles, né? Mas ele foi indicado pelo juiz. Então, o trabalho que ele vai fazer tem que ser um trabalho totalmente imparcial. Pouco importa para o perito se o resultado daquele trabalho, que é uma prova judicial, se vai trazer benefício ali para o autor ou para o réu. Pouco importa. O trabalho que ele tem que fazer é um trabalho sério, pautado pela ética profissional e um trabalho que ele vai entregar para o juiz. Se vai trazer benefício para A ou para B, para ele pouco importa. Tá certo? Só que, nessa situação de ter sido nomeado perito judicial, eu já tenho envolvido aí quantos corretores nesse processo? 3 profissionais. E olha lá que a Aparecida e o ROC lá atrás, quando apresentaram os PITAMs, cobraram dos seus clientes. Cobraram e receberam. Já receberam por esse trabalho, de entregar esse trabalho na esfera extrajudicial lá atrás. E agora, quando o juiz nomeia um perito judicial e as partes aceitam aquela incumbência, não há discussão com relação aos valores dos honorários, o juiz vai falar para as partes e dar um prazo para essas partes indicarem os seus assistentes técnicos. E esses assistentes técnicos poderão ser os mesmos que fizeram o trabalho lá atrás? Pode. Pode. E pode cobrar de novo, por um novo serviço. Porque lá atrás eles fizeram um trabalho e entregaram. Pronto. Agora eles vão trabalhar dentro desse processo judicial na condição de quê? De assistente técnico das partes. Os assistentes técnicos vão fazer o quê? Vão analisar o trabalho que está sendo realizado agora pelo perito judicial. Então, em um único processo judicial, eu tenho a possibilidade de 3 profissionais estarem trabalhando. Um na condição de perito judicial e os outros 2 como assistentes das partes. Olha que interessante. As fases de um processo. Resumindo, o processo começa com uma petição inicial, que ela é redigida, geralmente apresentada pelo advogado do autor, na qual vai descrever os motivos da ação e o seu pedido final.
A citação. A citação é o chamamento do réu ao processo. A pessoa entrou com o processo, o juiz manda citar e a pessoa tem que apresentar uma resposta dentro do prazo de 15 dias. Tá? O processo não anda, o processo não vai adiante se não houver a citação válida. Ou ainda que essa citação não ocorra, pelo menos a última fase desse procedimento vai ser a citação fictícia, que é a citação por edital. Então eu tenho as possibilidades de fazer essa citação por AR, por oficial de justiça, por hora marcada, enfim, eu cumpro todas as fases. Se lá na frente eu tentei com todas essas possibilidades e não consegui chamar o réu, a última fase desse processo é o quê? É o edital. E aí publicou o edital, não teve a resposta, mas decorreu o prazo legal de 15 dias úteis, lembrando que pelo novo Código de Processo Civil, os dias processuais são contados, os prazos são contados sempre em dias úteis. Tá? As preliminares nós temos ali, depois que vem a contestação, nós temos as audiências antecipadas, onde o juiz pode extinguir o processo, caso mesmo não tenha nenhum fundamento jurídico, e pode ter ali algumas decisões de tutelas antecipadas. E é ali que pode surgir a possibilidade das perícias, que são as diligências, são as provas periciais que vão ser produzidas no processo. E, por fim, nós temos lá a audiência de instrução e julgamento, que é bem provável que o perito seja chamado para ir lá e responder alguns dos quesitos que as partes formularam para ele. E, por fim, temos a sentença do juiz, que ele coloca fim ao processo de primeira instância. De primeira instância, por quê? Porque de todo o processo nós temos o quê? O duplo grau de jurisdição. A pessoa que não estiver satisfeita com aquela decisão pode recorrer ainda para o Tribunal de Justiça e depois ainda recorrer para as instâncias superiores. Tá ok? E o perito judicial? Tem a sua participação consolidada como auxiliar da justiça. Se ele é auxiliar da justiça, ele precisa preencher um requisito. Na verdade, são 2 os requisitos legais. Quais são eles? Primeiro, todos vocês aqui já preenchem. Todos aqui são corretores de imóveis, vinculados ao CRES, em dia com suas obrigações como corretores de imóveis. Já preenche o primeiro requisito. Segundo requisito é o quê? É fazer um cadastro no Tribunal de Justiça, e esse cadastro no Tribunal de Justiça, o cadastro era como auxiliar da Justiça. Então, corretor de imóveis, cadastro no Tribunal de Justiça, em tese já estariam aptos a serem aí nomeados peritos judiciais. Se vocês saírem daqui hoje, aqueles que não têm o CNAE, for lá e preencher o cadastro do Tribunal de Justiça, já estão aí correndo o risco de serem nomeados. É difícil, mas pode acontecer. Então, por isso que eu falo, não tem o CNAE ainda? Aguarde mais um pouquinho. Tenha um pouco mais de paciência e conclua esse curso, para que quando vocês tiverem esse curso, vocês vão fazer esse cadastro, e aí sim vocês vão fazer o trabalho com a qualificação técnica que se faz necessária. Tá? Então, segundo o Código de Processo Civil, reconhece a importância da prova pericial e, neste contexto, prestigia o perito judicial, exigindo grande transparência da sua indicação e reforçando a fundamental necessidade do devido conhecimento técnico especializado. O perito judicial é a pessoa que presta e realiza a perícia judicial. O perito judicial presta um serviço para a justiça, sendo de confiança do juiz. É uma pessoa que ele é de confiança do juiz. O resultado dessa atividade de perito judicial é uma prova pericial. A prova pericial consiste no exame, vistoria ou avaliação. O juiz será assistido por um perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. O conhecimento do corretor para fazer essa avaliação é técnico ou científico esse conhecimento? Técnico. Perfeito. Técnico, porque o curso que vocês fizeram de formação profissional é um curso de técnico em transações imobiliárias. E o curso que vão fazer posteriormente, vocês vão fazer de avaliação mercadológica, de avaliação imobiliária, é só para aperfeiçoar essa qualificação técnica que os senhores têm. Então, em se tratando de profissionais legalmente habilitados, no caso, profissionais que possuem um órgão de classe, por exemplo, o CRES, a OAB, o CRM, entre outros. Esse profissional deve estar ativo e regular com suas obrigações pecuniárias e não estejam suspensos os seus direitos profissionais desta categoria. Portanto, é importante que o corretor de imóveis esteja em dia com suas obrigações financeiras perante o Conselho e não estejam respondendo a processos ético-disciplinares, cuja consequência desses processos é gerar uma pena de suspensão da inscrição. Se tiverem com a inscrição suspensa, seja por processo ético-disciplinar, ou seja, por falta de pagamento de anuidade, logo vocês deixarão de ter o quê? O primeiro requisito, que é o quê? Estar em dia com as suas obrigações perante o Conselho de Classe. Tá certo?
A perícia. A perícia é um meio de prova, que consiste num parecer técnico da pessoa habilitada. E qual a diferença, então, do PITAM para um laudo? Se eu disser para vocês que o documento é o mesmo, PITAM para aquele que tem o CNAE, que é o parecer técnico de avaliação mercadológica, que vai avaliar o valor. Só que lá para a justiça, quando o juiz nomear qualquer um dos senhores aqui como perito judicial, vocês vão lá e vão falar para o juiz que esse documento chama o quê? Um laudo pericial. Então, em cima do PITAM, que vem a capa PITAM, coloca uma outra capinha e escreve laudo pericial. Porque, na verdade, não. PITAM é o nome técnico para esse documento. PITAM é o quê? Parecer técnico de avaliação mercadológica. E para o juiz, ele gosta que para o juiz, não. O Código de Processo Civil informa que o nome desse documento é laudo pericial. Então, o nome técnico que nós vamos dar para o juiz, quando nomeados perito judicial, é laudo pericial. Tá ok? A prova pericial consiste no exame, vistoria ou avaliação. E a perícia pode ser judicial, que é aquela fundamentada numa ação postulada em juízo, podendo ser determinada diretamente por o juiz, ou a ele requerida pelas partes litigantes. Quem que paga os honorários do perito? As partes que contratarem, né, que exigir esse documento, essa prova pericial, e ao final do processo, aquele que for o vencedor do processo, não tem que pagar nada, na verdade, porque aquele que perdeu o processo, a parte sucumbente, tem que arcar com todas as custas e despesas e honorários ainda do advogado contrário, não é isso? Então, aquele que perde o processo, geralmente, quando perde o processo, ele não fica satisfeito. O que ele vai querer fazer? Vai querer recorrer, né? E aí vai para o tribunal, vai demorar mais lá um ano e meio, até voltar ali o processo transitado em julgado. Isso é se não houver ainda recursos aí para as instâncias superiores. Nós temos a perícia extrajudicial, mas essa perícia extrajudicial, na verdade, é o PITAM que foram apresentados pelas partes. Lembra o exemplo que eu dei aqui do Roque e da Aparecida? Numa fase ainda que antecedeu o processo, uma fase que estavam tentando um acordo amigável, então é nessa situação extrajudicial que pode ocorrer ali essa perícia, mas ali, na verdade, será entregue um documento técnico que é o PITAM. E pode ser arbitral também, que é aquela realizada no juízo arbitral, ou seja, na instância decisória criada pela vontade das partes, subsidiando a convicção do árbitro. Ou seja, no processo onde as partes escolheram que quem vai resolver aquele conflito é um árbitro e não um juiz. É muito comum que nos processos onde os senhores aí fizeram intermediação, a última cláusula do contrato lá é o quê? As partes decidem como um acordo, escolheram o fórum XYZ ou do local do imóvel para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desse contrato. Mas as partes também, como o contrato faz lei entre as partes podem convencionar, colocar ali uma cláusula de arbitragem. E aí eles afastam o Poder Judiciário de apreciar esse processo e esse contrato, enfim, aquele conflito, somente vai poder ser resolvido ali por uma Câmara de Arbitragem. Podendo também, na Câmara de Arbitragem, surgir a figura do perito judicial, como se fosse lá no Poder Judiciário, com todas as regras ali previstas no Código de Processo Civil, tá certo? Ele vai ser nomeado, só que ao invés de ser nomeado ali por um juiz, ele vai ser nomeado pelo árbitro presidente daquela sessão, tá? Então, olha lá, os requisitos de um laudo, os requisitos de um PITAM. Eu fiz questão de colocar ali o requisito que está previsto pelo Código de Processo Civil e o requisito que fala do PITAM, que é a nossa resolução do Conselho Federal 1066 de 2007 e o ato 001 de 2011. Por que eu fiz questão de deixar ali junto esses requisitos? Porque eles são idênticos. O que prevê dentro do Código de Processo Civil é aquilo que o PITAM vai realizar, é o documento que o corretor vai realizar. Então, ele vai colocar lá a exposição do objeto da perícia, ou seja, qual é o imóvel que ele vai avaliar, vai dar toda a qualificação, todas as características do imóvel, análise técnica ou científica realizada pelo perito,
A indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominante aceito pelos especialistas da área do conhecimento, da qual se originou, e a resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público. Veja que quando o perito é nomeado, ele não tem o trabalho só de fazer o trabalho dele, né? Só de ir lá realizar aquela avaliação e entregar o laudo dele. Ele também vai ter que responder a alguns quesitos que as partes vão formular para eles. Geralmente esses quesitos são feitos por quem? Pelos assistentes técnicos, que conhecem fazer a avaliação mercadológica tanto quanto o perito. Então ele vai formular alguns quesitos que o perito judicial, quando entregar esse trabalho, que ele vai entregar lá o laudo para o juiz, além da avaliação que ele vai entregar, ele tem que responder ali alguns quesitos. Esses quesitos são as perguntas que são formuladas pelas partes. Tá? E honorários? Como que se cobra os honorários com relação à perícia judicial? Existe no site do Cresce uma tabela referencial de avaliações. Se vocês olharem lá no site do Cresce, nós vamos ter 3 tabelas de honorários. Uma que fala das intermediações em geral, outra tabela que trata dos estruturadores imobiliários, que são aqueles profissionais especialistas em buscar áreas para as incorporadoras, construtoras, e também outra tabela de honorários, é uma tabela, na verdade, de cunho estimatório, ela não tem cunho obrigatório, na verdade é só uma estimativa de honorários, feita por essa portaria 6.648 de 2017. Ali nessa portaria tem a possibilidade de cobrar um percentual de acordo com o valor do imóvel ali a ser avaliado e também tem a possibilidade de cobrar por hora que vai ser gasta pelo trabalho que vai ser realizado. Se eu não me engano, está R$ 203,01, se eu não me engano. Tá? E por quê? E esse colega que eu disse para vocês que eu conversei, que fala que já não trabalha mais com intermediações, que hoje só trabalha com a perícia judicial, ele falou para mim que ele tem o hábito de cobrar com base no valor de hora. Porque antes, quando ele cobrava lá a estimativa, colocava um percentual em cima do valor do imóvel, dava muita impugnação. Até porque o primeiro prazo que o perito tem que cumprir quando é nomeado perito judicial, ele tem que responder para o juiz dentro de 5 dias se ele aceita ou não aquela incumbência, ele tem que fazer a estimativa dos honorários que ele vai cobrar e dar ali todos os seus contatos profissionais para onde serão enviadas as intimações. Então, nessa primeira oportunidade, se ele colocar um valor muito acima do que é praticado no mercado, as partes vão impugnar aquele valor e o processo emperra. O processo não anda enquanto não se resolver a questão ali dos honorários do perito judicial. Até o juiz determinar que se pague menos, se o perito aceita um valor que foi sugerido ali pelas partes, se vai poder dividir aqueles valores, se o perito aceita ou não. Sugestão, aceite. Tá? Se pedirem para parcelar os valores ali do perito judicial, não tem problema nenhum, faça o trabalho, porque o importante, o primeiro passo, é que vocês se tornem conhecidos nesse mercado. Vamos pensar no dinheiro um pouquinho depois, porque o primeiro passo é o quê? É plantar as sementes, é se tornarem conhecidos, é serem nomeados por um juiz, por outro juiz, por outro juiz, por outro juiz, e assim sucessivamente, até os senhores se tornarem conhecidos perante o fórum que os senhores pretendam trabalhar. Tá? Então, nós temos ali, para que vocês tenham um norte de quanto cobrar os honorários, tem essa tabela referencial, que é através da portaria 6.648 de 2017, e ela está disponibilizada no site do Cresce para os senhores tomarem conhecimento. Tá? Lembrando também que pode ter situações em que o juiz, quando faz a nomeação do perito, ele já atribui o valor direto. Já não dá nem a possibilidade para o corretor sugerir quanto que ele pretende cobrar. Já vi acontecer essa situação. Ele coloca lá, nomeia o corretor Roque e atribua o valor de R$ 2.000 para realizar aquela perícia. Mas e se ele não aceitar os R$ 2.000? Se ele achar pouco para o trabalho dele? É prudente que ele vá lá e recuse esse trabalho? Não, né? Lembra que eu disse que o importante é vocês entrarem nesse mercado, entrar e pegar esse nicho profissional? Pode ser que as primeiras nomeações que os senhores recebam nem sejam com um valor desse de R$ 2.000. É bem provável que as primeiras nomeações que surjam sejam aqueles processos onde as partes sejam beneficiadas com o quê? Com a justiça gratuita. E aí, quem que vai pagar o valor? Quando? Quanto? Quem vai pagar? É o Estado, de acordo com a previsão orçamentária. E esse valor é tabelado. Se eu não me engano, aqui na cidade de São Paulo está R$ 800.
700? Uma coisa assim. Eu vi esses valores, de 700 a 800 reais. E aí, vão receber quando entregar o trabalho, se houver previsão orçamentária. Por isso que eu falo, o importante é vocês se tornarem conhecidos nesse mercado, é plantar a semente, porque o sucesso vem com os frutos lá na frente. Tá? Então, ali ainda falando dos honorários, é possível ainda, de acordo com o parágrafo 4º aqui do 465 do CPC, o juiz pode autorizar o pagamento de até 50% dos honorários antes mesmo de vocês terem entregue o trabalho. Desde que vocês peçam, através de uma petição fundamentada, o juiz pode autorizar o pagamento de até 50%. Então, quanto que a gente pede através de uma petição? Peço 50%. No máximo, o juiz vai definir os 50%, ou 40%, 30%, 20%, enfim. Mas se o código prevê que eu posso pedir até 50%, eu vou pedir aí os 50% adiantados. Tá? Então, olha lá, de acordo com o artigo 465, o juiz nomeará um perito especializado para o objeto da perícia e fixará um prazo para a entrega do laudo. Quando o juiz fixa o prazo para a entrega do laudo, vamos imaginar que o juiz fixou 30 dias. 30 dias o juiz fixou para o profissional corretor de imóveis apresentar o laudo. Se por algum motivo o corretor não conseguir entregar dentro daquele período, e aí? Peço para o juiz ou entrego quando dá? Devo pedir. E quando eu pedir esse prazo para o juiz, ele só vai dar mais uma única vez. E por quanto? Por 50% do prazo inicial que ele determinou inicialmente. Se ele deu 30 dias, ele só vai conceder mais 15 dias. E não é assim também não. Juiz, não consegui entregar, não consegui realizar o prazo, peço mais 15 dias. Para o Poder Judiciário, se vocês tiverem a oportunidade de fazer o curso aqui de perito judicial, vocês vão verificar que nós temos uma petição para cada situação que ocorra quando há essas intimações do juiz. E nessa situação, você tem que explicar para o juiz por que você não conseguiu entregar dentro do prazo de 30 dias, por que você precisa de mais 15 dias para entregar. E aí ele vai decidir. Então, no Poder Judiciário, a gente tudo tem que explicar, tem que dar o motivo e depois a gente fazer o pedido final. Tá certo? Então, olha lá, no prazo, quando o juiz faz a nomeação inicial, qual é o prazo que o corretor tem para dizer se aceita ou não aquela incumbência? 5 dias é o prazo que o corretor tem para falar, ó, juiz, eu aceito essa incumbência, está aqui os meus contatos profissionais, e eu estimo para fazer esse trabalho os honorários no valor de X. E olha lá que interessante, quando vocês recebem nas suas residências uma carta, um telegrama do Poder Judiciário nomeando vocês como perito judicial, já vai vir nesse documento um código, uma senha de acesso ao processo. Isso faz com que o quê? Quando vocês receberem esse documento, antes de vocês estimarem quanto vocês vão cobrar para realizar, vocês vão entrar dentro do processo, da plataforma do Poder Judiciário, e com aquela senha e o número do processo, vocês vão verificar o que tem lá dentro. Que imóvel que vocês vão avaliar? Inclusive, poderão verificar o quê? Os pitãs que foram feitos lá atrás pelos corretores. Então, vocês já sabem que tipo de imóvel que vocês vão encontrar pela frente. E, por conta disso, vocês vão poder estimar os honorários para fazer essa demanda. Tá? E aí, o que ocorre? Depois de feita essa nomeação, aceitou aquela nomeação, o juiz que vocês responderam para ele que aceita aquela nomeação e faz a estimativa dos honorários, o juiz vai dar um despacho para as partes, né, para os advogados autor e réu, e eles têm um prazo de 15 dias para se manifestar depois dessa intimação. Lembrando, os prazos do Poder Judiciário são contados em dias úteis, tá? Não mais corridos. Então, em 15 dias, as partes vão alegar o quê? Eventual impedimento ou suspeição, se for o caso, indicar os seus assistentes técnicos e apresentar os quesitos. As partes têm 15 dias para cumprir esses requisitos legais quando da nomeação do perito judicial. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias, olha lá, proposta de honorários, o currículo com a comprovação de especialização, e ali especial em destaque o CNAE,
Tá? Os contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. As partes serão intimadas da proposta do honorário para querendo manifestar-se no prazo de 5 dias. Então, quando vocês fizerem a primeira intimação dentro de 5 dias e colocar lá o valor dos honorários, o juiz vai mandar um despacho para ambas as partes, autor e réu, para se manifestarem com relação aos honorários. Eles têm 5 dias para impugnar o valor que vocês propuserem. Tá ok? As responsabilidades. Responsabilidades deste profissional perito judicial. Responsabilidade, artigo 158 do Código de Processo Civil. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos a que der causa à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, a depender do prazo que o juiz definir na decisão. Independente das demais sanções previstas em leis, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. Lembra que eu disse no início, quem tinha KNAI, quem não tinha KNAI, que todo profissional aqui é apto para dar o valor dar a opinião com relação ao valor de comércio, né? Isso ocorreu. Recentemente, nós tivemos um profissional da cidade de Araçatuba, se eu não me engano. Ele foi nomeado, ele não tinha o KNAI, ele foi nomeado, foi lá, ele preenche os requisitos, não é? Corretor de imóveis, fez o cadastro, preencheu os requisitos e foi chamado para fazer o laudo pericial, para fazer aquela avaliação. Quando ele entregou lá para o juiz essa avaliação, que documento que ele entregou? Um PITAM? Deveria, né? Mas ele não fez o curso, ele não sabia que tinha que apresentar um PITAM. Ele apresentou o quê? Um documento de uma lauda com o quê? Qualificação do imóvel, valor do metro quadrado, valor total do imóvel, data e assinatura do corretor. Isso é um laudo? Não. Isso é uma opinião. E o que o juiz quer é um laudo. Ele quer um PITAM, ele quer um parecer técnico de avaliação mercadológica. Ele não quer saber, o corretor aqui está achando que o valor do metro quadrado custa X e o valor total do imóvel custa Y. O que os senhores vão fazer quando fizer esse curso, vocês vão entender tecnicamente como que se chega ao valor do metro quadrado, para depois chegar ao valor total do imóvel. Então, nessa situação, quando ele entregou esse documento para o juiz simplesmente destituiu este profissional, substituiu por um outro que tinha capacidade técnica para fazer e mandou um ofício para o CRES abrir um processo ético disciplinar contra este profissional que assumiu uma incumbência da qual ele não estava preparado tecnicamente para fazer. E isso está previsto no Código de Ética do Corretor de Imóveis. Então, olha essa situação. Por isso que a gente repisa em cima da informação. Façam o curso de avaliação mercadológica. O próprio CRES fornece de forma gratuita para todos os profissionais. Então, busquem essa qualificação para que não ocorra aí esse vexame de ter que ser substituído e esse profissional pode ainda, de acordo com a decisão judicial, ficar de 2 a 5 anos impedido de realizar novas perícias judiciais, por conta dessa responsabilidade que ocorre aqui. Ele pode causar um prejuízo ali por dolo ou por culpa. E o perito também responde civil e criminalmente pelos erros e omissões e desídia que houver feito neste trabalho. Tá? Vamos verificar aqui as responsabilidades. A responsabilidade criminal. Artigo 342 do Código Penal. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, inquérito policial ou em juízo arbitral. Então, olha lá, eu deixei em destaque o perito, porque a figura do perito está ali prevista no rol taxativo do artigo 342 do Código Penal. Então, olha ali a pena para o crime. Reclusão de 2 a 4 anos e multa, podendo aumentar-se de 1/6 da pena, se nós estivermos falando de crime. Tá ok? O fato deixa de ser punível se antes da sentença do processo em que ocorreu esse ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Tá? E no civil aqui, artigo 186, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 97 do Código Civil vai determinar que aquele que cometeu o ato ilícito é obrigado a reparar o dano. Então, nós falamos ali da responsabilidade criminal, falamos aqui da responsabilidade civil e temos também a responsabilidade administrativa.
responsabilidade administrativa prevista dentro do Código de Ética Profissional do Corretor de Imóveis, que pode ali acarretar as penalidades de advertência, censura, multa, suspensão e até o cancelamento da inscrição dentro da responsabilidade administrativa. A administrativa, para corretores de imóveis, só pode ser através de um processo ético-disciplinar movido aqui pelo CRES, seja de ofício, pelo requerimento do juiz, seja de ofício pelo próprio presidente do CRES, que assim determinar, ou de qualquer autoridade ou de algum cliente que venha reclamar do profissional, nós somos aí obrigados a instaurar o procedimento. Tá? E agora, como faço para ser perito? Né? Legalmente habilitado nos órgãos de classe, devidamente inscrito e mantido pelo cadastro no Tribunal de Justiça, o profissional pleiteante a ser nomeado pelo perito judicial deve se fazer conhecido. Aqui vem, né, estava até conversando ali fora, o negócio é saber como que eu faço para ser nomeado perito judicial, né? Quais são os caminhos que eu vou percorrer para chegar até essa fase de ser nomeado perito judicial. Então, olha lá. Primeiro requisito que nós falamos, todos vocês já preenchem o primeiro requisito por serem corretores de imóveis e estarem em dias aqui vinculados ao CRES. O segundo requisito é fazer o cadastro no Tribunal de Justiça. Onde eu faço esse cadastro? Tribunal de Justiça de São Paulo, link processos e depois auxiliares da Justiça. É nessa qualificação como auxiliares da Justiça que os senhores preencherão o cadastro. O cadastro é praticamente preencher um currículo ali pelo juiz. Tem que tirar certidões criminais, cíveis, tem que mandar foto, e aquela foto séria, foto de identidade, não é foto de Facebook. Tá? É a foto que imprime o quê? A responsabilidade e como que o profissional pretende ser visto perante o Poder Judiciário. Tá certo? Ok, já preencheu esses dois requisitos, já estou inscrito, já fiz o CNAE, inclusive, porque eu não quero ir lá para o juiz e passar vergonha na frente dele apresentando lá um documento que não é uma prova judicial. E agora, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso me tornar conhecido. Os juízes, cada um dentro dos seus gabinetes, lá dando suas sentenças, não sabe que os senhores aqui estão aqui agora, neste horário, numa noite chuvosa, buscando essa qualificação. Eles não sabem, então eles precisam saber. E como que eles ficam sabendo? Vou, então, fazer uma visita em todos os fóruns que eu pretendo trabalhar. Vou ali no João Mendes, por exemplo, eu tenho mais de 100 varas judiciais lá. Então, vou imprimir 100 currículos e vou passar um dia inteiro entregando currículo lá. Mas não quero chegar lá só com o meu currículo. Posso chegar lá com uma carta de apresentação assinada pelo presidente do CRES? Sim. Pode, e tem até um peso maior, não tem? Então, faço o quê? Corretor de imóveis, entra naquela página exclusiva para corretores de imóveis, e lá nós temos um link, Poder Judiciário, ofício de apresentação ao Poder Judiciário, e lá a gente pode preparar quantas cartas de apresentação os senhores quiserem. A única informação que a gente pede que vocês mandem para a gente é o quê? É o endereço e o nome do juiz, porque nós não vamos consultar. São muitos ofícios que nosso departamento faz, então nós não temos condições para ficar verificando se aquele juiz e aquele endereço é daquela vara. Então, nesse trabalho que vocês foram lá para entregar o currículo ou foram fazer uma pesquisa de campo, lá vocês já verificaram o nome do juiz, o nome completo dele, qual é a vara, o endereço para onde a gente vai mandar aquela correspondência, e assim nós vamos encaminhar esses ofícios para os senhores. Na página exclusiva para corretores de imóveis, onde você acessa com seu login e senha, e lá tem um link, perícias judiciais, ou ofício para perícia judicial. Nós vamos encaminhar uma carta de apresentação, e nessa carta de apresentação vai estar assinado pelo presidente do CRES, informando que os senhores são profissionais técnicos e qualificados para realizar aquele trabalho, oficializando a postura profissional daquele profissional. Né? Então, é bastante interessante esse documento. Aí o profissional chega e fala, poxa, mas e agora? Eu fiz o curso do CNAE no CRES, fiz o curso de perito judicial no CRES, mas ainda não me sinto 100% seguro para poder ser chamado por um juiz para fazer esse trabalho. Onde eu consigo ter ali uma experiência profissional para trabalhar? Aqui, na casa dos senhores. Aqui nós damos a ferramenta, a vara, e ensinamos a pescar, inclusive. Então, nessa situação, lembra que eu disse que o CRES faz inúmeras parcerias com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, prefeituras do estado não só do estado de São Paulo, fez até parcerias com prefeitura de outros estados também. Só que nessa situação, os senhores precisam se cadastrar aqui conosco para trabalhar como voluntários em avaliações mercadológicas. O Roque e a Aparecida já são, né?
Já participaram até de um evento que teve aqui no ano passado, também avaliador imobiliário, que trabalham fazendo o quê? Avaliações, só que esse trabalho é voluntário. Então, vocês precisam fazer o quê? Só que para esse trabalho específico, esse eu preciso também do CNAE. Preciso do CNAE. E é um estágio, por quê? Porque quando vocês forem nomeados, por exemplo, vai chegar aqui uma demanda do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça de São Paulo, para avaliar o Fórum do Ipiranga, por exemplo. Eles querem vender, ou querem comprar, ou querem alugar, não sei qual é o interesse. E aí o Tribunal de Justiça vai oficiar o Cresce. Cresce, eu preciso de uma avaliação mercadológica lá do Fórum do Ipiranga. Exemplo que eu estou dando, tá? O Cresce vai formar uma equipe, e geralmente essa equipe vai ter um coordenador, que é um profissional que tem mais experiência, já trabalha nessa avaliação já há bastante tempo, e as outras pessoas que entrarem vão ser membros deste grupo de trabalho. E nessa situação que entram aqueles colegas que estão chegando agora para conhecer o mercado, para saber como funciona. E vão todos eles acompanhar para fazer aquela diligência. Não se preocupem com relação a fotografias, a locomoção. Nós temos um motorista para levar, nós temos o fotógrafo para tirar essas fotos. E olha que interessante, quando entregarem esse trabalho, e é lógico, cada um vai fazer uma etapa desse trabalho, depois vai ser supervisionado, o coordenador vai verificar se está tudo ok. Feito esse documento, será assinado esse laudo por todos os profissionais que participaram daquela avaliação. E quando entregar esse documento lá para o Tribunal de Justiça, qual que é a contraprestação que o Cresce exigiu? Porque já que não pode envolver valores, né, é uma parceria não onerosa, nós queremos o quê? Um reconhecimento e um certificado individual em nome de cada uma daquelas pessoas que participaram, dado pelo próprio Tribunal de Justiça. Então, olha lá, na primeira nomeação que vocês receberam para o juiz, que vocês têm 5 dias para falar que aceita e encaminhar para eles a especialização profissional que vocês têm, vocês já apresentam para ele um certificado emitido pelo próprio Tribunal de Justiça. Tem peso isso ou não? Olha o peso que esse documento tem. O juiz vai olhar e falar, poxa, esse profissional aqui fez a avaliação do fórum que eu trabalho, do próprio fórum. Por que eu não vou nomear para fazer a avaliação de um imóvel de uma das partes envolvidas aqui no processo? Então, é bastante interessante. E como que eu faço para participar deste grupo de trabalho? Profissionais com CNAE, basta encaminhar aqui um e-mail para o presidente, no Fale Conosco, dizendo que tem interesse. Dá o número do Cresce, dá o número do CNAE, ele vai encaminhar isso para um setor competente, e o setor competente vai entrar em contato para verificar a disponibilidade, a região que pretendam trabalhar e se tem interesse. E assim que surgir a demanda, aí nós temos os funcionários que entram, que ligam para verificar se vão fazer aquele trabalho ou não. Então, é aqui no Cresce que os senhores terão toda essa qualificação profissional e também o estágio profissional para trabalhar. Então, o que podemos sugerir aqui? Faça visitas às varas ou tribunais e converse pessoalmente com o diretor da vara, para que este possa dar acesso aos senhores ao juiz. Então, jamais eu vou chegar lá batendo na porta do juiz. O primeiro contato no fórum é com quem? É com o diretor do cartório ou escrivão. É com ele que vocês vão fazer o primeiro contato, entregar ali o currículo e verificar com ele a possibilidade de entregar o currículo pessoalmente para o juiz. Por quê? Porque o escrivão ou o diretor do cartório é que conhece a pauta do juiz. Ele sabe se ele está em audiência, se ele poderá atendê-los ou não. E se houver aquela possibilidade, não perca a oportunidade. Então fala, o senhor poderia me acompanhar até a sala? Eu gostaria de me apresentar pessoalmente para ele e entregar o currículo. Nesse momento, você já pode ganhar ali, naquele momento de apresentação, já pode ganhar a confiança do juiz, pela postura profissional, pela seriedade e pela postura que os senhores ali se apresentar na frente do juiz. Tá certo? Apresente os seus conhecimentos de forma prática, sucinta e objetiva. Mostre os laudos ou pareceres que tenha feito no passado. Deixe uma ou mais cópias de laudos ou pareceres. Escolham os melhores que vocês fizeram. A ideia é mostrar o quê? A alta competência que vocês têm. Demonstre suas qualificações e no que poderá ajudar ou assistir o juiz. Entregue o seu currículo e o cartão de visitas. Coloque-se à disposição, mesmo que seja para uma conversa extraoficial para oferecer ajuda. É comum os juízes consultarem experts. Sejam vocês um deles. E também não coloquei aqui fazer visitas também para escritórios de advocacia.
Porque se vocês não estiverem atuando como peritos judiciais, vocês poderão ser nomeados para fazer o quê? Assistentes técnicos. Então, façam também contatos com advogados, com escritórios de advocacia e entreguem lá também um cartão de visitas, entreguem lá um currículo, demonstrando para eles essa qualificação profissional. E no cartão de visitas, aproveitando essa situação, o que eu posso colocar de informação no cartão de visitas? Pode colocar, vocês já são corretores, tem o CNAE, vocês podem se identificar nesse cartão como vocês sendo peritos judiciais? Gostei da resposta. Não, não pode. Porque vocês só estarão peritos quando vocês estiverem atuando através de uma nomeação de um juiz. Fora disso, os senhores são o quê? Corretores de imóveis. Então, no cartão de visitas, eu posso colocar lá o nome completo, o número do CRECE, e posso colocar no verso embaixo, áreas de atuação, intermediações de imóveis em geral, perícias judiciais e extrajudiciais. Você não se identificou como perito, mas você demonstrou a qualificação técnica que vocês têm para trabalhar em avaliações mercadológicas, judiciais e extrajudiciais. Tá certo? E lembrando, o número do CRECE e o número do CNAE sempre obrigatório nos cartões de visitas. Tá certo, pessoal? E os honorários? Como que a gente recebe os honorários lá quando é depositado? Quando sai uma nomeação que houve o depósito judicial e vocês recebem intimação, o dinheiro está disponível. Como que funciona? Vou lá na sala do juiz e falo, vim buscar meu cheque? Bom seria se fosse assim, né? Mas não é. Infelizmente, quando sai essa informação do depósito judicial, do mesmo jeito que ocorre o depósito judicial no processo, que eu já disse o nome, depósito judicial, onde as partes deverão ir se dirigir até o Banco do Brasil, que tem dentro do fórum, todo fórum tem uma unidade do Banco do Brasil, preenche um documento de depósito judicial, informando o número do processo, faz o depósito e depois ele vai lá e peticiona para o juiz. Olha, juiz, eu tenho esse valor aqui que está à disposição deste juízo, e foi depositado lá os honorários do perito judicial. E aí o perito judicial vai receber a informação, mandado de levantamento à disposição. Isso quando? Uma semana depois que houver o depósito ou não? Bom seria, né? Mas infelizmente não é assim. Pode ser um mês e meio, até 2 meses. Por quê? Até esse mandato circular dentro do cartório, um vai ter que fazer, o outro tem que conferir, depois o diretor assina, depois manda para o juiz, assina, e só depois é que vai estar liberado para os senhores. E aí quando sai a informação que vocês vão receber a intimação, perito, mandado de levantamento à disposição. E aí? Já fico feliz, já vou gastar todos os honorários, né? Porque eu vou chegar lá e já vou pegar o cheque. É assim ou não? Também não. Eu vou chegar lá, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um requerimento para levantar aquele mandato judicial. E aí sai esse mandato, sai esse documento através deste requerimento. Este documento é uma certidão, é um documento, né, um mandato de levantamento judicial. E aí vocês vão pegar esse documento e vão se dirigir até o Banco do Brasil que tem dentro do fórum. Chegando lá no fórum, já vou sair com o cheque na mão? Não. Ainda não. Se vocês tiverem conta no Banco do Brasil, em até 3 dias úteis o dinheiro está na conta. Se não tiverem conta e for outra instituição financeira, em até 7 dias esse dinheiro vai estar na conta dos senhores. Então, pensem nos valores como sendo uma poupança. O maior objetivo é o quê? Que vocês sejam conhecidos nesse mercado, que os juízes entendam que vocês, corretores de imóveis, são os profissionais aptos a fazer essa avaliação mercadológica. O trabalho, o dinheiro, é só uma consequência do trabalho que vocês vão realizar. Lembrando sempre, todo trabalho deve ser pautado na ética profissional. Isso traz segurança ao negócio, isso traz sucesso para as partes e sucesso para vocês. Tá certo? Aqueles que não tiverem o curso ainda de perito judicial aqui pelo CRECE, convido-vos a participarem aqui deste curso conosco, todas as sextas-feiras. Lembrando que o último dia vai ser depois de amanhã, e na próxima semana está começando um novo curso que dura aí 4 sextas-feiras. É um curso que tem duração de 1 mês, das 10 ao meio-dia, toda sexta-feira. Tá certo? Doutor, aqui pela nossa internet, Cláudia Donadio, Facebook, para atuar como perito judicial é necessário ter formação superior? Não, não é. Não é porque você precisa ser corretor de imóveis. Primeiro requisito, ser corretor de imóveis e estar inscrito lá no cadastro mantido pelo Tribunal de Justiça. Se tiver um curso superior,
melhor ainda, mas não é um requisito legal. Portanto, corretores de imóveis com formação técnica e escrito lá no cadastro mantido pelo Tribunal de Justiça, já está preenchido aí todos os Perfeito. requisitos. Tem, Tá? cresce, KNAI, tá Cresce perfeito. tendo o KNAI, e o KNAI melhor ainda, muito embora não seja um requisito, sugiro que vocês façam o curso e tenham o KNAI. Os juízes só têm nomeado esses profissionais por conta da qualificação técnica que tem. Perfeito. Tá? Alexandre Lazzarini, pelo YouTube. Posso morar em uma cidade e atuar no fórum de outra cidade? Os juízes dão alguma preferência pela localização? Olha, por ser uma atividade que é de nomeação e é uma pessoa de confiança do juiz, eu penso que ele vai querer nomear as pessoas que estejam mais próximas dele. Muito embora, uma vez feito o cadastro no Tribunal de Justiça, da mesma forma que no CRECE, a área de a jurisdição são todas as cidades do estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça também é regional, portanto, todas as cidades do estado de São Paulo. Mas creio que o juiz vai dar preferência para aquelas pessoas que estejam ali naquela região, até para não trazer muitos custos e despesas com locomoção Sim. ou coisa parecida. Mas não há nenhum impedimento legal. Penso eu na praticidade com relação a essa logística. Otimizando, Tá? né? Isso. Obrigado, pessoal, pela atenção. Bom final, boa semana, bom resto de semana para vocês. E quem tiver dúvida, estou aqui à disposição.